Daí, Thiago, se ao final, então, lembra eles de me procurar para eu mandar o link, e eu aviso agora no começo, que uma pergunta, vocês me permitem fazer a abertura, prefere que eu chegue? Claro, pode fazer. Podemos fazer, podemos iniciar, então, deixa eu ver, começou já a gravar. Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima tarde de segunda-feira. Meus amigos, minhas amigas, que alegria sem igual estarmos juntos nessa tarde para esse grande evento. Por obviedade, vocês que ainda estão no início da faculdade ou durante a faculdade, não sabem o gigantesco e hercúleo trabalho que nós temos para realizar esse tipo de evento. Por vezes, não se consegue mensurar a quantidade de reuniões, de diálogos, de troca de ideias que temos que desenvolver para aqui chegar. Mas, doutores, saibam que tudo que foi feito com muito carinho para todos vocês. Logo, ficamos extremamente agradecidos por estarem aqui conosco nessa tarde para estudos aprofundados de direito digital. E eu não poderia deixar de declinar um agradecimento especial a duas amigas queridas que aqui estão. Em primeiro lugar, a doutora Fabiola. Doutora, muito obrigado pela presença, pela palestra, mas principalmente pelo convênio. Há cerca de um ano, quase, conversamos no início dos trabalhos, onde o curso de Direito, o curso de mestrado, iriam fechar um acordo com os amigos do Instituto para desenvolver temas de direito digital na universidade. Esse é o futuro, doutora. Saiba que, para nós, seremos eternamente devedores da senhora. Afinal de contas, estamos saindo ganhando por demais nessa relação, pois ter o vosso conhecimento aqui na nossa instituição, sendo trazido para os nossos alunos, é motivo de grande regozijo. Por isso mesmo, minha querida amiga, muito obrigado por tornar esse momento possível. Fica aí registrada a nossa gratidão. Saiba que os alunos estão extremamente animados, extremamente ansiosos por esse momento. Não guardo dúvida que na formação acadêmica deles, isso fará gigantesca diferença. Então fica aí registrado, creio eu, em nome meu, em nome do Dr. Tiago, em nome de toda a instituição, um agradecimento especial à Vossa Excelência. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, agradeço essa parceria tão bacana, firmada pela Unisal e o Instituto de Direito Digital do Vale do Paraíba. Enfim, nossas reuniões foram muito produtivas e estamos aqui hoje iniciando o nosso grupo de estudo. Eu cumprimento a todos os presentes, os alunos, cumprimento a instituição na pessoa do professor Bruno, do professor Tiago, e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje dividindo um pouco do meu conhecimento em direito digital e digo aprendendo um pouco com vocês também. Fico muito feliz pela nossa parceria e desejo que seja muito produtiva. Doutora, obrigado novamente. E também gostaria de declinar algumas palavras a alguém muito especial que aqui está nesta tarde, quase noite. Vocês podem não saber, mas também há uma pessoa que hoje está aqui nessa videoconferência, que participará diretamente dos trabalhos, e é alguém muito querido para mim, uma pessoa que me conhece desde a mais tenra infância, doutora Camila Creado. Doutora, que alegria sem igual em recebê-la nessa universidade. Vossa Excelência já várias vezes recebeu o meu convite para que venha integrar essa universidade como aluna do mestrado, como palestrante. Para aqueles que não sabem, mas já supõem pelo sobrenome, doutora Camila Creado é minha prima, filha do doutor Domingos Creado, meu tio. Doutora, que alegria, que realização de sonho vê-la no Unisal. Saiba que para mim é um momento muito especial, não vou me esquecer disso nunca. É a primeira vez que tenho alguém de minha família, alguém tão próximo do meu seio familiar, participando comigo no evento. Então essa tarde ficará marcada aí na minha história como professor. Muito obrigado, doutora. Foi a senhora que tornou possível a nossa aproximação com o Instituto. Então, por isso mesmo,
todas as lisonjas, todos os agradecimentos à doutora Fabíola também se revestem a Vossa Excelência. Obrigado pela presença, doutora. Eu que te agradeço, doutor Bruno, por ter acreditado nesse nosso projeto, por todas essas palavras lindas. Para mim também é uma honra, é uma felicidade estar aqui. E foi você também que tornou isso possível. Graças a você, a gente vai evoluir muito no direito digital. É um sonho realizado para todos nós. E com a sua presença, com a sua disponibilidade, tudo isso se torna possível. Muito obrigado. Para mim também é muita felicidade poder estar próximo de você, da nossa família, né? Seguindo. E muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada à Unisal por acreditar também, ao Dr. Tiago também. Obrigada a vocês todos que estão aqui presentes essa noite. Muito obrigada. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, dando seguimento, só gostaria de pontuar algo. Temos aqui alunos do Unisal, alunos externos, e alguns querem o seu certificado para cômputo de horas, para pôr no currículo. Aqueles que quiserem, fiquem à vontade para me procurar, tanto no e-mail bruno.criado@gmail.com, quanto também no WhatsApp 012 99146 9122. E eu enviarei um link onde você vai colocar o seu nome completo, e-mail, e com isso o Unisal poderá produzir aí um certificado, os amigos do mestrado, e enviar a todos vocês, tá bem? Bom, sem mais delongas, afinal de contas, todos estão ansiosos para ouvir a doutora Fabíola, a doutora Camila. Minhas amigas, muito obrigado novamente, uma boa palestra, e até mais, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Bom, pessoal, então, mais uma vez agradeço a presença de todos hoje. Vamos aí iniciar as nossas conversas, o nosso diálogo sobre direito digital. Eu ressalto que o direito digital é um ramo do direito que vem aí ganhando muita importância nos últimos anos, em razão de toda a transformação digital, e a inteligência artificial é aí um dos temas mais instigantes do direito digital. Eu espero hoje despertar um pouco do interesse de todos vocês hoje pela temática da inteligência artificial. Então, eu vou iniciar num tom de conversa mesmo, o objetivo do grupo é a contribuição de todos vocês, né? Vamos iniciar um bate-papo, eu vou fazer uma apresentação por volta de 30 minutos e depois nós abriremos para debates e perguntas. Então, pessoal, a ascensão do direito digital, ela é recente, mas o homem ele sempre buscou soluções para facilitar a sua existência no mundo, né? Desde os primórdios com a invenção da roda, até o desenvolvimento tecnocientífico que se originou aí com a Revolução Industrial no século XVIII e impulsionou aí uma grande interação entre o homem e a máquina, dando início a um processo de automação que transformou os meios de produção na sociedade, especialmente as relações de trabalho. É importante a gente passear aí um pouco pela história para entender até de onde partimos e onde estamos chegando, né, com toda essa inovação. Então, os avanços na pesquisa e no desenvolvimento da tecnologia, hoje, no século XXI, atinge aí patamares históricos, né, sobretudo nos últimos anos, com a popularização aí da internet, dos computadores, a criação de máquinas inteligentes e toda essa transformação propiciada pela tecnologia, que continua aí se desenvolvendo de forma exponencial, propiciando um cenário antes imaginado aí apenas em distopias, né, obras de ficção científica. Então, hoje, isso já é uma realidade. E aí, dentre as principais tecnologias impulsionadoras dessa revolução tecnológica, nós temos aí a inteligência artificial, né, que foi propiciada por uma expansão computacional, pela coleta massiva de dados, algoritmos, né, nas quais aí máquinas dotadas de programação complexa desempenham funções cotidianas, antes realizadas apenas por humanos. Então, hoje, né, a título de ilustração, nós já contamos com automóveis autônomos, robôs humanoides,
e diversas ferramentas de inteligência artificial utilizadas aí para as mais diversas aplicabilidades, né? Como, por exemplo, aplicadas à análise de contratos financeiros, diagnósticos médicos, consultorias jurídicas. Nós já temos robôs que atuam em trabalhos domésticos, né? Aí em desenvolvimento, em pesquisas. Nós temos também robôs que atuam na advocacia, como é o caso do robô Ross, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também nós já temos aí grandes escritórios de advocacia que já utilizam a inteligência artificial para análise de jurisprudência, demandas em massa. Existem também projetos com base na inteligência artificial que merecem aqui o nosso destaque, pois parecem saídos de obras de ficção científica, como é o caso recente de uma reportagem que eu vi sobre uma tecnologia de chatbot patenteada pela Microsoft, capaz de reencarnar pessoas digitalmente, né? E não sei se alguém já assistiu um episódio daquele seriado Black Mirror, né? Tem um episódio chamado Be Right Back, Volto Já, e no qual uma tecnologia ela é capaz de ressuscitar uma pessoa já falecida, né? Usando aí dados sociais, imagens de dados. No episódio, é um robô humano, né? Com a imagem semelhante à pessoa que já havia falecido. Então, tem aí hoje já em desenvolvimento essa tecnologia da Microsoft, no desenvolvimento de um perfil, né, artificialmente inteligente de uma pessoa que já pode, inclusive, ter falecido. A ideia aí de um algoritmo zumbi, que as pessoas têm chamado no meio. E isso vai suscitar aí muitos debates em torno da ética, moral, justiça, transhumanismo. Então, o direito ele não pode ficar de fora do debate da inteligência artificial, né? E para a gente iniciar hoje, é o nosso primeiro encontro no grupo, eu vou fazer uma introdução ao tema, trazer aí um pouco de conceito e as principais aplicabilidades da inteligência artificial no direito, no judiciário, tá? Nos próximos encontros, a gente vai se aprofundando um pouco mais nas temáticas. Então, pessoal, o termo inteligência artificial ele engloba aí um conjunto de softwares de computação, lógica, bem como disciplinas humanas, filosóficas também, que visam estabelecer que computadores realizem funções que antes eram exclusivamente de humanos, né? Como reconhecer o significado de linguagem escrita ou falada, reconhecer expressões faciais, né? Dentre outras ações. Para o professor Aires José Rover, a inteligência artificial ela pode ser compreendida como a ciência do conhecimento que busca a melhor forma de representá-lo, na medida em que se estuda o raciocínio e os processos de aprendizagem em máquinas, né? Esse mesmo autor ele diz que um agente, para ser um agente inteligente, né, uma entidade integrada que envolve um sistema de inteligência artificial, ele deve dispor aí de autonomia, habilidade social e proatividade. Assim, na inteligência artificial se busca, aí, com o desenvolvimento computacional, uma inteligência de máquinas que seja similar à inteligência humana, né? O termo inteligência artificial ele foi criado por John McCarthy em 1956, nos Estados Unidos, numa conferência de verão da universidade, e ele foi utilizado aí para batizar essa ciência ou essa engenharia de fazer máquinas inteligentes, né? O uso da expressão se tornou aí usual, popular e permanece até os dias de hoje. Então, em que pese o John McCarthy ter ficado mundialmente conhecido, aí, difundido o termo inteligência artificial, em 1950 nós temos o inglês Alan Turing, que já havia publicado um artigo, né, que tinha como escopo questionamento acerca da possibilidade de máquinas poderem pensar. O autor propôs aí um jogo que ficou conhecido como Teses de Turing, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, vale ressaltar aqui também que a inteligência artificial ela não deve ser confundida aí com a automação. Tá? Na automação, não há raciocínio por parte das máquinas, enquanto na inteligência artificial, a atuação humana ela torna-se dispensável em virtude da existência de algoritmos matemáticos, né, ou estatísticos que permitem que máquinas desenvolvam raciocínios, né, raciocínios muito aproximados ao do humano em determinadas atividades. E a base do funcionamento dos sistemas de inteligência artificial, pessoal, são dados, né? Os famosos dados.
que são aí um tema que está em voga hoje nos documentários, nas reportagens, né? Que foi o tema que criou aí essa ascensão do direito digital em todo o mundo com as legislações de proteção de dados. Então, a base do funcionamento dos sistemas de inteligência artificial também é feita de dados, né? Textos, imagens, vídeos, multimídias, né? Esses dados, eles são estruturados nos conceitos de machine learning e deep learning, que são áreas da computação que estudam aí formas para que essas máquinas consigam exercer atividades humanas, né, do modo aí mais natural possível. Então, segundo o professor Tarcísio Teixeira, eu até trago essa obra do professor Tarcísio como ponto de partida para quem quiser estudar o direito digital, é esse livro aqui. Depois eu vou passar para vocês uma sugestão de bibliografia, tá? Esse livro é Direito Digital e Processo Eletrônico, ele fala um pouquinho de inteligência artificial também nessa obra. Então, o professor Tarcísio, ele diz que o machine learning consiste na utilização de algoritmos para coleta de dados e aprendizado com base nesses dados, para que, então, a máquina desenvolva a habilidade de realizar determinada tarefa, né? Então, a ideia aqui está atrelada ao treinamento factível da máquina, fazendo com que ela consiga realizar distinções, além de permitir que ela aprenda com as suas decisões anteriores, como se fosse uma criança aprendendo, né? Já o Deep Learning, ele é uma subdivisão do Machine Learning e ele permite que a máquina aprenda com dados mais complexos, que são conhecidos aí como redes neurais. Eu não vou entrar nessa seara técnica, né? Eu não sei se a gente tem aí algum estudante de TI ou de alguma área de tecnologia, mas para quem quer trabalhar com direito digital, é importante que a gente conheça o mínimo desses conceitos de tecnologia. Isso vai agregar muito ao nosso estudo, né, nas questões de direito digital. Então, pessoal, por meio da inteligência artificial, do machine learning, do deep learning, a máquina ou o robô, ela passa a aprender com as decisões anteriores, né, através do treinamento, e também ela coleta, armazena esses dados e ela aprende por ela mesma, né? Mediante esses feedbacks positivos ou negativos advindos dos usuários, o sistema ele vai se aprimorando. E é aí que existe um questionamento acerca da possibilidade da máquina ultrapassar a capacidade intelectual humana, né? E passar aí a substituir ou mesmo controlar o homem, os humanos, né? Como aí nas obras de ficção científica. E com o objetivo de assegurar a própria sobrevivência da máquina, né? Nesse cenário, a máquina deixaria de servir ao homem e passaria a instrumentalizá-lo, né? Os papéis aí seriam invertidos. Então, essa questão de revolta das máquinas é um tema bastante explorado nas obras de ficção científica, né? Nós temos aí os filmes Exterminador do Futuro, para o pessoal que é mais antigo aí, se lembra desse filme. Nós temos aí um filme que eu assisti recentemente, que é I Am Mother, não sei se vocês viram, que trata da inteligência artificial também, de robôs. E o filme mais famoso, né? Aí a obra mais famosa a respeito da inteligência artificial, que é Eu, o Robô, que trata da história de um robô doméstico que se rebela e comete um assassinato, desrespeitando aí os 3 mandamentos que todos os robôs deveriam obedecer. Esse filme é muito interessante para quem quer se iniciar no estudo da temática da inteligência artificial. Inclusive, essas 3 leis da robótica, elas foram, inclusive, aproveitadas da ficção para alguns estudos, né, na União Europeia. Então, eu quero ressaltar aqui que, em razão da complexidade dessa temática da inteligência artificial, esse estudo, pessoal, ele deve ser feito a partir de uma análise interdisciplinar, né? Que demande aí a nossa compreensão que vá além da seara técnica, como eu já disse, da tecnologia da informação, da programação, dos algoritmos, mas que também se expanda sob a ótica das humanidades, né? E aí que a filosofia e o direito são tão importantes no desenvolvimento desse estudo, com o objetivo aí de estabelecer justamente reflexões filosóficas, críticas, né, no tocante ao uso ético da inteligência artificial. E por essas razões, iniciativas como esse nosso grupo de estudo aqui é tão importante na cena atual, né, para a gente começar a debater, a se inteirar mais dessas questões, porque isso é o futuro do direito.
Então, eu destaco aqui até a importância da disciplina da filosofia do direito, né, puxando aqui a sardinha um pouco para mim. Eu sou mestranda em filosofia do direito na PUC, em São Paulo, e ali dentro do núcleo de filosofia do direito, a gente tem um estudo muito forte em pesquisa em torno dessas questões tecnológicas, dessa relação do direito com a tecnologia, né? Tanto em proteção de dados, inteligência artificial, cybercrimes. Então, são temas ali que permeiam o estudo da filosofia do direito, né? Até fazendo uma ligação do próprio filósofo da filosofia com a tecnologia. Eu não sei se vocês já leram as obras do historiador e filósofo Yuval Harari, é um pensador, para mim, um dos melhores da atualidade, e eu destaco aqui, na obra dele, 21 lições para o século XXI, ele fala exatamente isso, sobre a importância do filósofo hoje, trabalhando em parceria com os profissionais de tecnologia, com os programadores, no desenvolvimento de iniciativas de inteligência artificial, né? Então, pessoal, essa evolução tecnológica, ela representa hoje essa disrupção praticamente em todas as searas da sociedade, em todos os segmentos da sociedade. Então, como no século passado nós tivemos aí a robótica industrial que transformou os modos de produção, agora nós temos esses sistemas que incorporam inteligência artificial para automatizar esses processos que estão revolucionando a sociedade, sobretudo o direito e o judiciário, né? É inegável hoje que a inteligência artificial ela pode trazer inúmeros benefícios a diversos segmentos da sociedade, especialmente na medicina, e aqui eu até peço para a doutora Camila, se ela quiser conversar com a gente um pouquinho, né, porque ela trabalha aí com o direito na área de saúde, destacar algumas iniciativas que ela conhece em inteligência artificial na área da saúde. Quer falar um pouquinho, Camila? Se quiser evoluir um pouquinho e depois a gente fala um pouco especificamente da área da saúde, ou senão a gente pode também já destacar algumas iniciativas que existem hoje, como em alguns países a gente já tem hospitais 100% digital, que são os hospitais digitais, estão começando de forma bem tímida no Brasil ainda, mas existem hospitais onde hoje você chega para o atendimento e você não passa por um profissional de saúde. Então, quando o paciente chega, ele já vai direto para um autoatendimento e dali ele vai para uma máquina que afere sinais vitais e já dá o diagnóstico, se for necessário, encaminha para o profissional ou pode até receber alta com recomendações. Então, realmente na área de saúde, a inteligência artificial está bem evoluída. E isso preocupa muitos profissionais com relação especificamente à responsabilidade. Obrigada, Camila. Então, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso no próximo encontro, no final desse encontro, se der tempo, né? Mas a área da saúde realmente hoje é uma das áreas onde se há mais inovação em inteligência artificial. Eu destaco aqui também uma reportagem que eu vi sobre uma startup brasileira que faz um trabalho em Dubai, desenvolvendo um aplicativo que faz reconhecimento facial e que pode fazer diagnóstico em pessoas com autismo. Então, assim, a gente tem a aplicação da inteligência artificial hoje muito grande no campo da saúde, né, de cuidados de saúde também, não só na medicina, bem como no setor de transporte, energia, infraestrutura, construção, sistemas financeiros, telecomunicação, cibersegurança, né, dentre outros. E o direito não poderia ficar de fora também, né? Nós temos também a aplicação hoje de inteligência artificial no direito, e eu vou falar logo em seguida aqui sobre isso, da inteligência artificial e a sua aplicação no judiciário. Então, pessoal, a utilização da inteligência artificial, ela desencadeia novos desafios à sociedade, né? E também a possibilidade de riscos de ordem ético-jurídica, lesão a direitos fundamentais, né? Ela não é só benéfica, ela também, se mal utilizada, ela pode impactar em questões como a doutora Camila disse, responsabilidade civil, né? Propriedade intelectual, regulação governamental, impactos no mercado de trabalho, discriminação, racismo, crimes, distorções do mercado e em diversas questões ideológicas. Hoje nós já temos aí uma discussão em torno de
sites de seleção e recrutamento, né, que utilizam de ferramentas de inteligência artificial e que por muitas vezes aí selecionam de maneira seletiva, né, passando por questões de gênero e raça. Então é uma discussão aí que daria quase mais outra reunião aqui, a questão do racismo no uso de ferramentas de inteligência artificial. Então, nós temos aí também a parte negativa, né, que pode gerar riscos. Segundo um estudo de uma consultoria global, até 2036, 100 mil empregos na área do direito serão automatizados, ou seja, desempenhados por sistemas de inteligência artificial, né, e não mais desempenhados por humanos. Esse mesmo relatório de consultoria, lançado em 2016, apontou aí que tecnologias da automação já haviam extinguido 31 mil empregos, né, em diversos setores, mas que, em contrapartida, também ajudariam a criar 80 mil novas funções de alta especialização, né? Então, pessoal, no atual estágio de desenvolvimento tecnológico e avanço disruptivo que nós estamos, cabe aí ao direito, ao profissional do direito, né, aos estudantes de direito, uma postura reflexiva, né, diante dessas implicações que surgirão aí a partir de um maior potencial de aprendizado das máquinas, né, e de suas condutas estabelecidas a partir da inteligência artificial, para que não ocorra riscos e prejuízos aí aos seres humanos. Então, hoje, como eu já disse no início da conversa, dados são muito valiosos, né? Dados são aí a nova commodity mundial. Já se fala que data is the new oil, né? Dado é o novo petróleo. Então, hoje, quem dispõe de dados dispõe de poder, né? Assim como antes, lá na época do feudalismo, quem dispunha de poder era quem possuía terras. Mais tarde, após a Revolução Industrial, aí, quem possuía poder é quem possuía os maquinários de produção, né? E hoje quem tem poder são as grandes empresas que possuem dados, né? As chamadas Big Techs aí, que se tornaram hoje as empresas mais valiosas do mundo. Então, por meio aí de técnicas de Big Data combinadas com a inteligência artificial, hoje já é possível coletar grande volume de dados, né? Gerando aí informações valiosas para os players do mercado. E no judiciário também não é diferente, né? Hoje nós já temos aí escritórios de advocacia que, ao defender um caso, já podem conferir, através de ferramentas aí, como esse tema já foi julgado num determinado tribunal, por determinado juiz, né? Avaliando aí se seria melhor entrar em um acordo, se a tendência fosse perder, né, a ação. Então, existem já vários exemplos nos quais a inteligência artificial ela pode ser aplicada na justiça. Eu destaco alguns aqui para vocês, por exemplo, inteligência artificial para investigação de fraudes, análise de documentos e contratos, análises preditivas e tomadas de decisões, inteligência artificial nas altas cortes do judiciário, a inteligência artificial para prevenção de crimes, né? Análise de riscos, controvérsias nos tribunais, principalmente nos tribunais americanos, né? Onde isso é muito aplicado. Então, tomar uma aguinha aqui. Existe aí dentro dessa relação inteligência artificial e direito, pessoal, grandes pontos de tensão, né? Polêmicas, que levam em conta aí dilemas éticos, jurídicos, morais, né? Como, por exemplo, na utilização de veículos automatizados, como seriam as decisões em casos de acidente, né? Nós temos aí a notícia já de um veículo automatizado da Uber que estava em treinamento já e acabou atropelando uma pessoa, não sei se vocês já viram, e aí os testes foram suspensos. Nós temos aí questão também questões militares, na utilização de drones militares, né, operados por sistemas de inteligência artificial. Nós temos produção de decisões automatizadas, né, que geram muita polêmica. Temos aí o problema do reconhecimento facial, né? E atualmente, com a pandemia da Covid-19, nós tivemos aí polêmicas levantadas através do uso da tecnologia para sistemas de controle e vigilância, né, em monitoramento de controle de aglomerações, não só no Brasil, mas em outros países no mundo. Então, pessoal, em todos esses exemplos citados, né, nós, como profissionais de direito, nós devemos questionar sobre qual é essa capacidade de uma máquina produzir julgamentos, né, com base na ética, na moral. Qual seria a ética melhor utilizada, né, em todos esses exemplos?
como a máquina poderia aí reconhecer o que é justo, né? Uma vez que os juízos éticos e morais são afetos ao ser humano, né? Que possuem capacidade jurídica, capacidade de fazer diferenciação entre o justo e o injusto, né? Através da própria linguagem, como já pontuava Aristóteles lá na filosofia grega. Então, nós temos várias problemáticas, né, com relação à inteligência artificial. Como eu falei, o reconhecimento facial. Hoje, no Brasil, ainda não há uma regulamentação de tecnologia de reconhecimento facial, né, podendo ocorrer aí a utilização dessa tecnologia com afronta a direitos fundamentais de liberdade, privacidade, proteção de dados, né? Nós temos aí um projeto de lei, o 2537, que prevê a regulamentação dessa tecnologia, mas ainda está em tramitação, né? Nós tivemos aí um caso também, não sei se vocês conhecem, recente do metrô de São Paulo, né, que fazia aí, captava dados de reconhecimento facial dos usuários do metrô sem consentimento dessas pessoas, né? E isso foi objeto de uma ação, né? E eu destaco, então, a necessidade da gente conversar sobre as questões de uso da inteligência artificial como ferramenta para embasar decisões judiciais, né? Aí eu levanto a reflexão de até que ponto vai a capacidade de um sistema inteligente, né, que alimenta uma máquina e se aperfeiçoa através de contato com o homem e dados, decidir de uma forma justa, né, de uma forma igualitária. Então, é uma das reflexões que eu lanço para vocês hoje. Entrando especificamente na aplicação da inteligência artificial no exercício da atividade jurídica, pessoal, o uso dessa tecnologia ele vem sendo visto como um grande atrativo, tá? Pelos advogados, operadores de direito, em razão justamente da celeridade, né? Que é propiciada por essas ferramentas de inteligência artificial nos tribunais. O movimento da inteligência artificial no Poder Judiciário ele é recente. Ele começou a se estruturar ali, inicialmente nos escritórios de advocacia, por volta de 2016, 2017, né? Grandes escritórios começaram ali a se utilizar de modelos de inteligência artificial na ajuização de ações em massa, análise de dados processuais, de jurisprudência, né? Então, o judiciário ele trabalhava ali com iniciativas isoladas, né, de inteligência artificial. E aí houve um grande avanço, né, desse período para cá, numa fase de expansão, de integração, né, especialmente após a criação da plataforma chamada Sinapsis, que eu não sei se vocês conhecem. Então, no judiciário brasileiro, a gente pode colocar aí que a primeira fase de grande transformação digital foi justamente a eliminação do processo físico, né? Hoje nós já contamos aí com milhões de autos virtuais, né, onde as páginas de papel passaram para dentro dos computadores, né, criando aí um acervo gigantesco de bancos de dados em constante crescimento nos tribunais, o que a gente chama aí de Big Data jurídico, né? E aqui eu falo de conhecimento porque eu trabalho dentro da Justiça Federal e aí, na Justiça Federal, houve um movimento de digitalização dos processos muito grande, né? Hoje já existem várias 100% digitais, né? Algumas varas que já trabalham com os processos apenas no PJE. Na Justiça Estadual, isso está em andamento também. Então, essa primeira grande fase de transformação digital no judiciário se deu aí com a eliminação dos processos físicos. E aí, atualmente, pessoal, há um movimento no judiciário para concentrar os investimentos e a atenção no desenvolvimento de plataformas capazes de automatizar ações repetitivas, né? O judiciário vem aí investindo bastante em tecnologia e soluções de inteligência artificial, mesmo com questões orçamentárias reduzidas. Essas ferramentas têm o objetivo aí de responder ao crescimento exponencial das demandas sociais e bem como otimizar o tempo despendido nos julgamentos, né? Então, hoje, a gente conta aí com diversas iniciativas de inteligência artificial desenvolvidas, implementadas em vários tribunais no país, outras ainda estão em implementação, né? Até o momento já foram desenvolvidos aí 41 projetos de inteligência artificial por 32 tribunais em todo o país, né? Segundo informações do site do CNJ, se alguém quiser pesquisar sobre isso, o site do CNJ tem muita informação sobre essas questões. Então, essas ferramentas de IA no judiciário, elas são concebidas e anunciadas aí para reduzir um retrabalho, né? Melhorar os processos, acelerar a tramitação das ações processuais,
Na maioria das vezes, essas ferramentas são desenvolvidas por equipes internas dos tribunais, né? Como foi o exemplo do Sinapse, que eu citei para vocês, que é uma ferramenta produzida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Nós temos aí também o POTI, no Rio Grande do Sul, a ferramenta Radar, em Minas Gerais, nós temos a ELIS, em Pernambuco, e o mais famoso, que é o Vitor, né, no Supremo Tribunal Federal, o Vitor do STF. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre essas ferramentas também. Então, pessoal, as ações de promoção do uso da inteligência artificial na justiça, elas vêm sendo sistematizadas pelo CNJ e compartilhadas em todo o judiciário, né? Visando justamente aí atender às diretrizes estabelecidas pela Portaria 25 de 2019, que é uma portaria do CNJ, que institui o Laboratório de Inovação do Processo Judicial em Meio Eletrônico, né? O Inova PJE, e cria aí um centro de inteligência artificial aplicado ao PJE. Então, ainda que nós não tenhamos uma legislação específica hoje no país acerca da inteligência artificial, o CNJ, em 2020, ele editou diversas normas de segurança da informação, de validação ético-jurídica sobre modelos de IA, né, inspirado aí em documentos europeus. Então, esses sistemas do judiciário, que trabalham com IA no judiciário, eles se justificam aí por aprimorar a prestação jurisdicional, agilizar o andamento dos processos, eliminar aí ações repetitivas, otimizar as tarefas, né, que antes eram praticadas pelos servidores e consumiam muito tempo de análise no andamento dos processos. Então, a inteligência artificial e essas ferramentas no judiciário, elas têm pontos muito positivos, né? Esses modelos de automatização na justiça, que foram possibilitados por essas tecnologias. Então, esses modelos, eles auxiliam numa grande deficiência do Poder Judiciário, que é justamente a lentidão, né? A reclamação que as pessoas têm da lentidão da justiça. Então, essas ferramentas, elas propiciam aí um julgamento com maior agilidade, redução de custo com pessoal, de material, né? E possibilitam um tempo maior, livre, para que os operadores de direito se concentrem aí em tarefas mais intelectuais e menos repetitivas, né? Então, a busca da celeridade da justiça, através da transformação digital, deve ser vista aí, pessoal, como um instrumento de efetivação de acesso à justiça, né? Garantido constitucionalmente. Então, não sei como é que está o tempo aí, mas acho que eu ainda tenho alguns minutos. Vou continuar falando aqui, é muita coisa. Vamos falar mais um pouquinho sobre a inteligência artificial no judiciário. Então, nós devemos aqui refletir mais profundamente sobre essas ameaças no uso da IA, né? Como eu destaquei, tem pontos muito positivos, mas também nós devemos ponderar para que o excesso de regras não iniba a experimentação, né? Sem perder de vista aí as reflexões ético-jurídicas, né? E as questões que ainda não foram reguladas. Diante do avanço da IA, nós devemos aí, pessoal, fazer algumas perguntas, né? Lançar algumas reflexões. Por exemplo, é aceitável que um robô mova uma ação judicial ou faça a defesa de um réu, né? É possível que um robô faça exame de provas no judiciário? Como é que nós vamos aí periciar esses modelos de inteligência artificial, por exemplo, do tipo caixa preta, que ninguém sabe explicar como funciona, né? Como é que nós vamos ter aí uma IA explicável, mais transparente, né? Sem violar segredos de negócios e patentes das empresas que criam esses programas, né? E aí, como é que a gente pode evitar também que a inteligência artificial manipule, né, decisões através de agentes maliciosos, né? Aqui entra a questão da proteção de dados também. Vocês viram aí inúmeras invasões de hackers no ano passado no judiciário, né? Então, essa expansão de tecnologia, ela deve ser regulada, né? E não é diferente com a inteligência artificial. É necessário que seja regulado para que isso crie um objetivo, com o objetivo de criar um ambiente saudável, né, de confiança para o desenvolvimento e para a implantação dessas ferramentas de inteligência artificial, sobretudo no judiciário. Então, falando sobre regulação da IA, nós temos aí alguns países, né, especialmente na União Europeia, já lançaram aí guidelines éticos, né, contendo ali elementos essenciais para assegurar uma inteligência artificial confiável, né,
E esses países trazem recomendações, elaboram recomendações sobre o desenvolvimento de políticas relacionadas ao futuro e sobre questões éticas, né, e legais relacionadas à inteligência artificial. Então, essas recomendações elas são feitas com base em direitos fundamentais, né, princípios éticos, traçando aí diretrizes que são requisitos chaves para que sistemas de inteligência artificial sejam confiáveis, né? E algumas regras contidas nesses documentos europeus, elas servem de inspiração, né, para nós aqui no Brasil, apesar de que algumas realidades na Europa não se aplicam à nossa, como, por exemplo, orientações acerca de carros autônomos. Nós ainda não temos isso aqui no Brasil, né? Então, não se aplica à realidade do nosso judiciário ainda. Mas o Brasil deve, sim, se inspirar na Europa, porque a Europa ela sempre saiu na vanguarda em disciplinar temas aí ligados ao direito digital, como foi no caso da legislação de proteção de dados, né, com o GDPR, que serviu de base, né, que é o regulamento europeu, que serviu de base, de inspiração para diversos países criarem as suas leis de proteção de dados, inclusive aqui no Brasil, com a LGPD. Então, nós devemos estar aí atentos ao movimento da União Europeia também no tocante ao regramento da inteligência artificial. No Brasil, pessoal, ainda não existe uma lei específica, tá, que regule a inteligência artificial, tal como já existe a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que dispõe aí sobre o uso de dados pessoais. Contudo, há aí alguns projetos de lei em andamento que estão tramitando, tá? Eu destaco 2 aqui, que é o projeto de lei 21 de 2020, do deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, se eu não me engano, que objetiva aí criar o chamado marco legal do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Ele tem por objetivo também aí determinar que pessoas, instituições utilizem sistemas de inteligência artificial de modo seguro, sem risco à população. Tem também em tramitação no Senado o PL 5.691 de 2019, né, que cria aí a Política Nacional de Inteligência Artificial, que é um projeto apresentado pelo o senador Esteverson Valentim, tá? Então, esses projetos estão em tramitação ainda. E um ponto que merece destaque aqui, que eu trago para vocês, é que a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela criou aí princípios de desenvolvimento da inteligência artificial, no qual o Brasil é um dos 42 países signatários, tá? Então, o Brasil já é signatário, já deve cumprir aí esses princípios de desenvolvimento de inteligência artificial estipulados pela OCDE. E, por fim, eu trago para vocês aqui uma última questão que eu gostaria de ressaltar nesse caminho aí de regulação de inteligência artificial no país, que é a publicação recente da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Não sei se alguém viu alguma reportagem, ouviu falar sobre essa Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é aí um documento que vai orientar as políticas públicas para o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, EBIA, não sei se estão chamando de EBIA, né, muito recente, ela foi publicada aí no Diário Oficial da União no dia 6 de abril agora, tá, instituída por uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, a portaria número 4.617, e ela vai nortear, pessoal, todas as ações do governo federal no desenvolvimento dessas vertentes aí, que estimulem a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, bem como, né, ela vai disciplinar aí o uso consciente e ético em prol de um futuro melhor no estabelecimento da inteligência artificial no país. Então, essa estratégia, ela tem aí, dentre os seus objetivos, contribuir na elaboração de princípios éticos para o desenvolvimento do uso de inteligência artificial, promover investimentos sustentados em pesquisa, né, para formar profissionais nesse ecossistema da inteligência artificial, estimular a inovação, o desenvolvimento da inteligência artificial brasileira, né, no ambiente internacional, promover aí um ambiente de cooperação entre os entes públicos e privados, indústrias, centros de pesquisa, para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, é importante aí, a estratégia ela já delineia esses pontos de partida, né, estratégicos que levam em consideração todo esse sistema tecnológico no país e que vão criar aí posteriormente desdobramentos, né, e ações mais específicas com respeito à inteligência artificial. Então,
essa estratégia já começa a estabelecer os eixos temáticos, né? Ela é fruto aí de consultas públicas desde 2019, né? Já tem pessoas ali importantes na área do direito digital envolvidas na questão da estratégia brasileira de inteligência artificial, né? Então, ela vai estabelecer aí os eixos temáticos, né? Os pilares desse documento, né? Para estabelecer aí um diagnóstico da inteligência artificial no país. E aí eu caminho aqui para a parte final da minha apresentação, sacando, pessoal, então, que é imperioso que hoje nós tenhamos a regulação do tema da inteligência artificial no país. O quanto antes isso é necessário, né? Assim como foi a questão da regulação da proteção de dados, para que nós tenhamos aí um foco com base no ser humano, em primeiro plano, e não na tecnologia, né? Nós não devemos perder de vista aí o foco no ser humano, o foco no usuário final do serviço, né? Então, antes de automatizar tarefas, nós devemos avaliar se isso faz sentido, se isso beneficia o usuário final, né? Se efetivamente nós vamos ampliar a prestação jurisdicional com essas ferramentas e não distanciar o judiciário ainda mais dos cidadãos, né? Então, é muito importante aí criar um marco legal de inteligência artificial no país, é essencial e é o primeiro passo aí para uma transição sustentável, né? Equilibrada, não discriminatória, nessa convivência entre seres humanos e máquinas. E aí eu agradeço a vocês a participação, o empenho de estar hoje no grupo, porque justamente iniciativas como essa do grupo, de estabelecer reflexões, né, passeando aí por implicações éticas, morais, é muito importante, né? Porque nós devemos aí conjecturar acerca dessa necessidade ética, observar o tratamento dado à temática no mundo e no país, né? E discutir aí um caminho possível de regulação, né, através de debates, apresentação. A gente vai trazer aí recomendações de leitura, de artigo para vocês, indicações de bibliografia, vídeo, né, análise desses projetos que já estão em tramitação, né, disciplinando a temática da inteligência artificial. Há aí, pessoal, um longo caminho para percorrer hoje no estudo da inteligência artificial. É um estudo de grande relevância na cena atual, e eu espero que vocês se beneficiem, né, desse grupo. Eu espero hoje ter despertado aí, com a abordagem introdutória, a vontade em vocês de estudar sobre o tema. Eu conto com vocês aí nas nossas próximas reuniões, né? Cada reunião uma pessoa vai falar, não sou só eu. Nas próximas reuniões nós teremos outras pessoas aí apresentando, e conto com vocês nas nossas próximas reuniões. Agradeço a todos e vamos abrir aí as perguntas e ao debate. Obrigada. Eu agradeço, Fabíola, pela sua apresentação, excelente, tratando de um tema tão atual, né, que é inteligência artificial, sua relação com o direito. Eu fiz alguns estudos na época do doutorado sobre a relação informática e direito, e a gente sabe da dificuldade que é enfrentar um ambiente tão dinâmico e inovador por um sistema do direito que é tão tradicional e conservador, né? A velocidade de modificação de um é totalmente oposta à do outro, né? Então, nós temos um duplo desafio, não só tratar com questões novas e importantes, mas também fazer um modo de pensar do jurista, modificar o modo de pensar do jurista. Não sei se tem alguma consideração, alguém, por causa do adiantado da hora, tem um pessoal que tem aula, mas antes de abrir, eu só queria reiterar que o professor Bruno, ele teve um compromisso, ele saiu, então ele pediu para a gente, para poder, para a gente confeccionar os certificados, para vocês entrarem em contato com ele via WhatsApp ou via e-mail. O e-mail dele é bruno.criado@gmail.com, não tem o BR não. Se alguém quiser também, tem o e-mail do mestrado, mestrado.direito.lorena@unisal.br, também pode entrar em contato, que a gente providencia o certificado de participação para aqueles que estão aqui com a gente nesse primeiro encontro. Alguém tem algum comentário?
Eu queria só fazer um convite, professor. Claro. Eu convido a todos a conhecer o trabalho do IDDV, que é o Instituto de Direito Digital do Vale, né? Recém-fundado aí por mim, pela doutora Camila, doutora Bruna, doutor Ricardo, doutora Ruth, e que está aí de portas abertas para receber estudantes de direito, profissionais de direito, né? É um instituto que visa justamente a cooperação entre os profissionais que trabalham com direito e tecnologia no Vale do Paraíba, e visa também aí promover a difusão do conhecimento no direito digital, incentivar a pesquisa. Nós temos aí a intenção de lançar uma revista para publicação de artigos, temos a intenção de lançar cursos, eventos. Então, convido a todos a conhecer o trabalho do IDDV através do site www.iddv.com.br. Nos sigam nas redes sociais também, @IDDVoficial. Era isso. Acho que tem alguém com a mão levantada, se quiser fazer alguma pergunta. Boa noite, Denise. Boa noite, doutora Fabíola. Boa noite a todos. Doutora Fabíola, toda essa questão, né, da inteligência artificial, eu lembro, acho que foi em 2017, 2018, teve o caso da primeira robô, né, a Sofia, a primeira robô que obteve a cidadania. E eu lembro até que foi a Arábia Saudita que conseguiu esse direito, né, de obter a cidadania dessa robô. E eu me questiono assim, isso foi um caso isolado? Porque não foi falado mais nada a respeito disso, não se criou nenhuma outra situação como essa, né? Só que isso engloba vários aspectos do direito, né? O civil, o penal, acredito que até internacional, né? E existe já algum estudo, algum movimento nessa área específica, né, de uma inteligência artificial adquirindo cidadania? E quais as implicações que isso pode gerar, né? Um impacto mundial, né, nesse caso, de robôs adquirindo cidadania. Bacana a sua pergunta. Então, as legislações de inteligência artificial, elas variam no mundo, né? Nós temos legislações específicas na União Europeia, e isso é tudo muito recente. Em alguns países nós nem temos legislações ainda. Nós temos aí guidelines, diretrizes, né, estabelecendo o uso de inteligência artificial, de robótica. Então, assim, essa questão, como você perguntou, do robô requerendo a cidadania, ou qual é a responsabilidade de um robô, é justamente esse debate, né, que a gente quer trazer para o grupo. Porque, por exemplo, nós temos várias questões, não só em razão de um robô requerer a cidadania, que seria especificamente um direito de um humano, mas também nós temos questões de responsabilidade civil, né? Nós temos hoje robôs que operam em hospitais, nós temos robôs que fazem diagnóstico. Então, qual é a responsabilidade civil num erro, né, de um robô desse? Nós temos questões também de propriedade intelectual, tendo em vista que hoje nós já temos robôs que criam música, arte, nós temos robôs que pintam e que, inclusive, obras foram vendidas por milhões de dólares, né? Então, nós temos questões de propriedade intelectual, nós temos questões de crime, né? Que podem ser praticados através de um sistema de inteligência artificial. Não sei se vocês viram aí recentemente um golpe em criptomoedas, onde uma pessoa sumiu com mais de 2 bilhões de Bitcoin, e essa pessoa se escondia através de um deepfake, de uma inteligência artificial, então ninguém sabe quem era essa pessoa. Então, nós temos várias implicações aí, inúmeras implicações nas questões relacionadas a robôs. Nós temos questões de tributação em razão de trabalhos de robôs, né? Nós temos questões de direito do trabalho relacionado a robôs substituindo humanos. Hoje nós já temos robôs pilotando aviões, nós já temos aviões na União Europeia que são pilotados por robôs. Então, nós temos inúmeras questões a debaterem, né? Não tem como eu pontuar aqui o caso específico, teria que consultar a legislação do país em questão, né? Mas justamente por isso o tema é tão rico, né? Nós devemos fazer aí esse comparativo, né, no direito no mundo e o que a gente vai ter de regulação aqui no país a respeito da utilização de robôs. Tá joia. Muito obrigada, doutora. Imagina. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma consideração? Doutora Camila, quer falar alguma coisa?
Doutora Camila é a próxima aqui a apresentar no grupo. O professor Tiago também, se quiser fazer alguma colocação. A doutora Bruna havia comentado que acho que o Rafael queria fazer alguma consideração. Pode falar. Eu coloquei no grupo, depois do IDDV, um vídeo de uma pessoa do MIT, que ele disse que é bem interessante sobre inteligência artificial. Aí depois, se quiser disponibilizar para o pessoal do grupo. Ah, bacana, doutora Bruna. Eu tenho também um vídeo super bacana com uma palestra do Harari falando sobre inteligência artificial. Se vocês quiserem também, posso disponibilizar. Eu não sei como compartilhar aqui, mas posso disponibilizar no grupo da Unisal e o pessoal né, repassa depois para os alunos. Vou fazer um comentário. Eu sou pós-graduada em Direito Digital e uma um dos meus módulos foi exatamente sobre novas tecnologias na área do direito, né? E outras áreas, outras novas tecnologias que elas não são voltadas para o direito, mas elas impactam na nossa vida como cidadão, enfim. E algumas consequências da utilização dessas novas tecnologias nas nossas vidas, né? Coisas que algumas consequências a gente pode prever, outras a gente sequer pode prever. E realmente é um assunto muito interessante, é um assunto muito incrível, que a gente não sabe para onde vai, né? E é realmente apaixonante. A gente tem também, né, a plataforma blockchain, que está ganhando muito espaço hoje aí, as pessoas ligam muito a blockchain com o Bitcoin, mas não é isso. Plataforma blockchain a gente pode usar para N outras coisas, né? E realmente essa área é uma área muito legal. A gente tem as IoTs aí, as IOBs, que vêm para ficar mesmo e que vão tomar o lugar. Eu até brinco, eu falo, quem usa smartwatch, né, esses relógios inteligentes, esses relógios sabem mais da vida da gente do que a gente mesmo, né? Sabem por onde a gente anda, por quanto a gente anda, os nossos batimentos cardíacos, o quanto de caloria a gente gasta. Então, toda essa parte de inteligência artificial aplicada, né, ao nosso dia a dia, as implicações do direito, realmente, para quem gosta, isso é incrível, é um tema fascinante de estudar. E que não se exaure, né? Nunca. Exatamente. E é muito interessante essa interconexão dela, essa interface, justamente com a filosofia, né? Porque não tem como você dissociar. Não tem como você pensar numa inteligência artificial, num machine learner, num deep learner, tudo isso se você não pensar na ética, né? Você vai ter um problema sério aí. A regulação desses temas de novas tecnologias, ela passa ali sempre pela teoria dos direitos fundamentais, né? Então, a gente está sempre ligado às questões de direitos fundamentais, a questões ético-jurídicas, filosóficas, e realmente, como a doutora Bruna disse, é um assunto que não se esgota, super interessante. A gente pode trazer aí nas nossas próximas reuniões questões pontuais, a gente pode falar aí sobre ética, a gente pode falar sobre determinadas ferramentas de inteligência artificial, como essa que eu disse para vocês da Microsoft, que ressuscita uma pessoa já falecida através dos dados, né? Cria aí, imita a voz da pessoa, passa informações dos gostos da pessoa. Então, daqui a pouco você está aí falando na Alexa com uma pessoa que já faleceu. Então, a gente tem aí um campo muito vasto para explorar no grupo. Quer falar alguma coisa, professor? Olha, na verdade, teria um caminhão de coisa. A gente vai trazendo aí, né, sugestões aí de obras, de filmes para o pessoal, para não perder aí o interesse e verificar a quantidade de coisas que nós temos para falar aí. Isso, eu acho que até queria aqui agradecer, né, ao Instituto pela essa parceria, para a gente trazer um canal que possibilita essa comunicação
entre o Unisal e os alunos do Unisal e vocês também, e todos os interessados pelo tema, né, não só restrito aos alunos do Unisal, mas aos membros do Instituto, e também quem tiver interesse pelo tema, que tão fascinante é. E acho que é, assim, agradecer por esse primeiro contato, né, da gente estar aqui começando essa parceria oficialmente, apesar de termos conversado algumas vezes anteriormente, como o professor Bruno destacou, mas aqui agora oficializando, né, e espero que saiam bons frutos, o que for possível a gente poder colaborar, estamos aqui de braços abertos e quem sabe aí criar um canal de troca de informações mesmo, né, de poder divulgar estudos, pesquisas científicas, outras obras de outros autores, né. No começo do ano eu participei de uma aula magna de um programa de mestrado, que foi o professor Fabiano Hartmann, que é o coordenador do Projeto Vitor, né, então foi bem legal. Então a gente pode aí, quem sabe no futuro, conseguir trazer alguns convidados de fora também e enriquecer ainda mais o nosso ambiente. Acho que o Guilherme está com a mão levantada. Boa noite a todos. Eu não sou aluno da Unisal, mas eu tenho uma dúvida para eu continuar me mantendo atualizado sobre o tema. Seria possível entrar para o grupo do Instituto, de alguma maneira? Eu vi no site, tinha um campo de fazer parte do Instituto. Como é que eu faço para fazer parte desse Instituto? Claro, Guilherme, boa noite. O site ele está sendo finalizado ainda, né? Eu tenho o campo lá para você se associar, mas ele está sendo finalizado agora nesse mês. Mas é possível sim, você pode se associar, qualquer pessoa pode se associar ao Instituto, desde estudante de direito, até profissionais de direito, de tecnologia, de outros cursos, tá? Se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente no contato iddv @com.br, ou você pode entrar não sei se você tem Instagram, nós temos ali o @iddv oficial, o Instagram, pode mandar uma mensagem inbox que a gente vai te orientar nesse sentido, tá bom? E vai ser um prazer, sim, ter você no Instituto, e convido a todos os alunos que estão aqui presentes, convido os alunos a olharem o direito digital com carinho, tá? Uma vez que agora ele vai se tornar uma disciplina obrigatória nas universidades e nas faculdades, tá? Tem uma resolução, uma portaria, se eu não me engano, recente do Ministério da Educação nesse sentido. Então, o direito digital é o futuro do direito. Convido a todos para se integrar aí no Instituto e juntos debater sobre direito digital aqui no Vale do Paraíba. Pessoal, só vou dar mais uma dica para vocês, para quem se interessa bastante sobre esse assunto. A doutora Fabiola comentou do Eu, Robô, que é um filme, um livro, né, escrito por Isaac Asimov, e ele escreveu mais de 97 livros sobre esse tema. Ele disse que escreveria mais de 100, mas ele morreu antes, e a bibliografia dele é muito interessante, é muito bacana, e ele é o criador das 3 leis da robótica. Né? Inclusive, o robô começa com as leis da robótica. E quem se interessar a ler por isso pode começar por Isaac Asimov, não vai se arrepender. Isso. Bom, acho que é isso, pessoal. Não quero me estender aí além do horário combinado, né? Nós já chegamos aí às 19 horas. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos que estiveram presentes, agradecer mais uma vez à Unisal pela oportunidade e dizer a todos que o IDDV está de portas abertas para vocês. Eu também agradeço a participação, Fabiola, Camilo, pessoal do Instituto, o professor Bruno, né, que deu essa possibilidade também, que foi a ponte, né, de contato, e espero que continuamos, né, crescendo e essa parceria gere muito mais frutos no futuro próximo, aí, com o auxílio da tecnologia que está permitindo realizar esse encontro. Né? A tecnologia tem suas grandes vantagens quando funciona, como diz um professor do programa nosso. Isso. Muito obrigado a todos também, agradeço. Obrigada, boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite.